Então, vamos começar esta aula. Espero que todos os interessados estejam já ligados. Perfeitamente, senhor professor. E como, como foi anunciado, hoje vamos falar sobre uma época bastante positiva da história húngara. Esta é a época da conciliação, mas para entrar a debater as questões desta consolidação entre a Áustria e conciliação entre a Áustria e a Hungria, temos que recuar um pouco no tempo, porque esta data da conciliação é o ano 1867. Nas aulas anteriores falamos sobre a época das reformas, que deu como resultado a Revolução do Março em 1848. Este foi o dia do nascimento da Hungria parlamentar moderna e, apesar de os húngaros che lutavam pelo parlamentarismo na Hungria quererem uma, digamos, uma passagem bastante pacífica eh, da Hungria subdita à Áustria. Havia outro grupo que queria lutar pela liberdade e queria obter mais resultados do que uma independência parcial. Bom, eh, por isso uma luta pela liberdade que durou um ano e meio, mais ou menos. Bom, aqui podem ver os antecedentes dos quais já falamos, que a Hungria foi parte do Império Austríaco após a expulsão dos turcos e fracasso da Guerra da Independência de Ferenc Rákóczi II, e tinha a Hungria uma independência muito limitada. Eh, Havia, entretanto, uma imperatriz bastante, digamos, lúcida e inteligente, que foi a Maria Teresa, que ofereceu umas possibilidades de desenvolvimento para a Hungria, em primeiro lugar, para criar uma camada de científicos, literatos ou da inteligência que se nutria dos avanços da ciência, da cultura, etc. Mas os nobres húngaros, é de confessar, foram bastante obtusos, bastante desinteligentes, e diziam que vitam é sanguine, mas não o trigo. Isso queria dizer vitam é sanguine, que a nossa vida é nosso sangue, mas o trigo não quer dizer que eram capazes de lutar, lutar pela pátria, pelo país, mas não queriam oferecer dinheiro, bens materiais. Isso deu os maus resultados quando Napoleão atacou o Império Austríaco no início do século XIX, e na zona da cidade de Győr, as tropas húngaras enfrentaram as tropas francesas. Mas, como sabem, as tropas francesas foram muito bem organizadas, assim que todas estas tropas, todas estas unidades
húngaras que querían enfrentar Napoleão ficaram dispersadas muito rapidamente. Bom, aqui podem ver alguns antecedentes e podem ler estes antecedentes em casa e aqui podem também ler os acontecimentos da Revolução de 15 de março de 1848. Eh, este dia da Revolução eu tinha como antecedente a Revolução em Viena, os atos revolucionários em Viena, dia 13 de março, e chegaram em 2 dias as notícias da Viena e muito pacificamente se instalou esta nossa Revolução de 15 de março, eh, que foi ato dos intelectuais húngaros do poeta Sándor Petőfi e outros literatos como Mór Jókai, o grande escritor húngaro, como já disse, que foi preferido de vosso imperador Dom Pedro, e também Pál Vasváry, que redataram uma proclamação de 12 pontos, e aqui foram apareciam algumas reivindicações. Este foi o início da luta pela liberdade, que finalmente acabou com a luta vencida, com a ajuda dos russos, porque o imperador Francisco José não tinha bastante forças e habilidade militar a acabar com a revolução, com a luta da liberdade húngara, e ele pediu a ajuda do czar russo. Bom, acabou nos últimos dias do verão esta luta pela liberdade, e a Hungria novamente estava exposto a uma ditadura austríaca. Começou a era Bach. Este foi o período da história do Reino da Hungria, compreendido entre 1851 e 59, e foi chamado assim, que era Bach, porque o Alexander Bach, o ministro do interior austríaco, introduziu uma ditadura. Durante este período, o objetivo dos Habsburgos era incorporar totalmente a Hungria no império e acabar com o desejo de liberdade que vivia na época das reformas na Hungria. Mas, por algumas razões, por ser a Hungria bastante forte e representar um grande peso dentro do Império Austríaco, aconteceu em 1867 uma conciliação entre a Áustria e a Hungria, e começou a época chamada do dualismo, no qual a Hungria tinha certos direitos nacionais, com exceção do Ministério da Guerra, Ministério das Relações Exteriores, e reconhecendo a figura de Francisco José, o jovem imperador no poder. Este período da conciliação, o período chamado da conciliação da viragem do século, durou até 1918, o último ano da guerra, da Grande Guerra, da qual a Áustria saiu bastante ilesa, mas a Hungria perdeu 2/3 partes do seu território nacional. Disso falaremos mais tarde. Bom, aqui podem ver uma pintura das bodas de Francisco José, a figura da esposa da rainha, da imperatriz Sissi, aparece aqui ao lado
direito nesta pintura. Do Francisco José podemos dizer que ele foi uma figura bastante cruel que aplastou a Revolução Húngara e a Guerra para a Liberdade com muitas vítimas, mas a esposa dele, a Imperatriz Sissi, foi muito amiga dos húngaros. Aqui podem ver a cara dela, que era uma beleza naquele tempo, que viveu uma vida relativamente curta, de 1837 até 1898, e ela foi morta por um anarquista que a matou durante uma viagem no sul da Hungria, na zona do Mar Adriático. Bom, ela, como disse, tinha uma preferência pelos húngaros, tinha um amante húngaro e mandou construir um palácio em Gödöllő, uma localidade perto de Budapeste, a uns 30 quilômetros de Budapeste. Este é um lugar que pode ser visitado mesmo hoje e podemos ver aquele luxo que envolvia a jovem imperatriz. Eh, Aqui, neste mapa, podem ver o território da Hungria nos anos do dualismo, podem ver que ocupava 360 mil quilômetros quadrados, tinha uma beira no mar Adriático, compreendia muitas minorias nacionais, em especial nesta zona da Croácia, da Croácia, posterior Croácia e Sérvia, e da Transilvânia, e no norte muitos eslovacos viviam como minorias nacionais. Este resultou ser depois um problema. Antes também estas minorias nacionais provocavam problemas porque os croatas, durante a Guerra da Liberdade, se sublevaram contra os húngaros e, sob a chefia de Jelačić, atacaram as tropas húngaras no início de 49. Desta forma, como podem imaginar e como acontece na maioria dos europeus, dos países europeus, com as minorias nacionais, sempre há bastantes problemas. Bom, mas podemos falar agora sobre os lados positivos desta época da conciliação. A partir de 1867, começou um rápido desenvolvimento da indústria. Como podem imaginar, Hungria produzia muito mais bens materiais do que produz hoje, porque começou a construção de vias férreas, começou a construção de vagões, de locomotivas, de barcos, e mesmo havia tentativas de também construir automóveis. A Budapeste tornou-se uma cidade aberta e muito desenvolvida. Aqui podem ver a façada da nossa gare, chamada Gare Nyugati. Esta foi imaginada e planeada por Eiffel, o construtor da Torre de Eiffel na França. E aqui podem ver estes ônibus que eram primeiro funcionavam primeiro com a ajuda de cavalos, mas muito rapidamente entraram em função vagões elétricos. Eh, a Hungria preparava-se com muito entusiasmo para o milenário do Estado húngaro. Como sabem, em 1900, no ano 896, aconteceu a conquista da pátria, quando as tropas
as tropas húngaras entraram neste território da Bacia dos Cárpatos e queriam com grande solenidade comemorar esta festa. Aqui houve, contudo, pequeno problema, porque, em princípio, a conquista da pátria aconteceu mais exatamente em 895, mas por causa do atraso das construções e da organização das festividades, marcaram outra data, esta foi 1896. Foi para esta altura entregue eh, o primeiro subterrâneo na Europa, descontando a Inglaterra, porque na realidade foi na Inglaterra que alguns anos antes já entregaram, abriram uma linha de subterrâneo. Mas na Europa continental foi o primeiro subterrâneo construído e entregue em Budapeste. Isto mostra também o desenvolvimento da Hungria em relação a outros países da Europa. Podemos também mencionar que a Hungria tinha uma grande prensa na segunda metade do século XIX, talvez outro dia, em outra ocasião, outra série de palestras, eu vou falar sobre como conhecia o público húngaro, que imagem tinha o público húngaro acerca do Brasil a partir do século XVII, mas em Budapeste foram publicados mais jornais diariamente do que em Berlim e em Paris juntos. Assim que podem imaginar a desenvolvida que era a Hungria. Bom, aqui podem ver o automóvel Csonka, que foi um automóvel de construção húngara no final do século XIX. Não só a indústria e a técnica apresentou um desenvolvimento quase irrefreável neste tempo, mas no campo da cultura, das ciências e das artes também aconteceram grandes avanços. Foi publicado na década de 90 uma grande enciclopédia muito moderna em 18, 19 volumes. O último volume é o resumo dos anteriores e também apareceu um novo estilo da arquitetura na viragem dos séculos XIX e XX. Esta foi a época do Jugendstil, ou da secessão, e esta foi uma tentativa nova na arte que aparecia em primeiro lugar na arquitetura. A arquitetura húngara tinha um ramo especial neste novo estilo que porque os arquitetos introduziram muitos elementos da arquitetura popular, muitos elementos húngaros nestes edifícios. Aqui podem ver o edifício do Museu das Artes Aplicadas em Budapeste. Eh, Aqui podem ver o Instituto Geológico também desta época. Podem ver aqui, podem distinguir aqui os elementos, os motivos húngaros, se comparamos com estes motivos com aquelas construções da Transilvânia, alguns séculos atrás, podemos ver uma grande similitude, uma grande semelhança. Eh, Foi esta época quando começou a se desenvolver a pintura húngara, em especial porque havia grandes centros de formação de pintores, academias de arte em Berlim e na França, em Paris. E, em especial, esta última cidade foi visitada pelos pintores, escultores e outros artistas húngaros. Assim foi lentamente introduzido
também o estilo impressionista ou plein air. Assim, em Nagyvárad, Nagybánya, quer dizer, foi organizada uma escola, um grupo de artistas que foram lá e, a partir de 1896, fizeram as suas pinturas plein air. Isso é um avanço muito importante, porque, como podiam ver nas aulas passadas, as pinturas de Mihai Munkács, de Ben-Zsur Gyula, aquelas eram mais ou menos pinturas clássicas, um tipo de pinturas de pinturas acadêmicas que foram feitas no ateliê do artista. Se olham ou estudam se estudamos ou vemos uma pintura, digamos, de Mihai Munkács, umas grandes telas que foram naquela altura o cinema para o público, entre aspas, o cinema, que relatavam, narravam acontecimentos históricos, mas esses acontecimentos históricos foram compostos de diferentes pormenores e feitos em ateliês. Sabemos muito bem que Mihai Munkács fotografava, fotografou tipos curiosos, mendigos, figuras bravas, mulheres, e depois destes pormenores compunha as suas pinturas, como também os outros que um pouco afastados da, da realidade circundante fizeram as suas grandes telas, grandes pinturas históricas. Ao contrário, os da Escola de Nagybányo foram para o campo, foram para o ar livre e lá faziam as suas pinturas, como aqui podem ver, fragmentos ou telas ou pinturas das figuras importantes da Escola de Nagybányo. Podem ver que tanto em Ferenc István Csók, Simon Hollósi, János Torma, István Réti, Béla Iványi Grünwald, aparece a natureza. Eles foram ao campo e lá faziam as pinturas de uma impressão rápida, sem alguns momentos interpostos. Foi nesta época de florescimento das artes que apareceu uma figura curiosa. Esta foi Tivadar Csontváry Kostka, que foi considerado um pintor entre e acima de estilos. Ele foi um pintor primitivo, e isso quer dizer que ele sendo um pintor ingênuo, não tinha uma formação acadêmica e, desta forma, estava livre a pintar. Assim aparecem nas obras deles características do estilo simbolista e expressionista. Olhem um pouco os olhos dele, este é um autorretrato dele, e podem ver um certo momento de certa loucura nos olhos dele, porque na realidade ele foi um pintor inspirado, um pintor um pouco louco, mesmo o início da sua atividade de arte começou um pouco curiosamente, porque ele estudava desenho na juventude, depois trabalhou como farmacêutico e, segundo ele mesmo confessa nas memórias, um dia apareceu ao pé da farmácia dele, nas horas da sexta, um anjo dizendo que tu ias ser o pintor do caminho do sol. Neste momento ele teve esta inspiração, este giz de loucura, e vendeu a farmácia, comprou apetrechos para pintar e começou a viajar depois na Hungria, depois nos Balcãs, e chegou até a Terra Santa, fazendo umas pinturas enormes e muito impressionantes. Eh,
O fim da sua arte era captar a majestade da natureza e andava em busca de um grande motivo. Primeiro, ele começou a pintar na Hungria. Esta é a tormenta de Hortobágy, uma tormenta de Hortobágy. Hortobágy é um lugar, uma várzea na Hungria, é uma terra bastante árida onde praticamos o cultivo do gado. Ele pintou primeiro esta paisagem, mas depois, procurando um grande tema, viajou nas Balcãs. Aqui podem ver aquela famosa ponte nas Balcãs. Este foi a ponte romana em Mostar. Depois chegou até a Itália, onde pintou esta pintura intitulada Ruínas do Teatro Grego em Taormina, Itália. Podem aqui ver também as pinturas curiosas, as cores curiosas dele. eh, E chegou ao Próximo Oriente, onde pintou fez a pintura mais famosa, o cedro solitário em Próximo Oriente, e aqui podemos ver outra obra maior, a Fonte de Maria em Nazaré. É curioso observar esta pintura porque aqui podemos captar o momento, captar que ele era um pintor ingênuo. Isso queria dizer que quando olham estas figuras, podem ver que há uma total falta da anatomia normal, tanto nas figuras dos homens e mulheres e nas figuras dos animais. Impressionantes estas figuras, acreditamos todo a este pintor, mas se começamos a ver os pormenores, podemos ver que eh, como nas pinturas eh, dos primeiros séculos da arte ortodoxa, há uma total falta do conhecimento do corpo humano. Bom, aqui andando no tempo, chegamos à beira do novo século, quando foram reunidas as três cidades, o Buda e Peste, a capital, eh, a capital tornou-se numa cidade moderna e assim a grandeza da capital húngara mostra também a rua Andrássy, que chega do centro da cidade até uma grande praça, que é a Praça dos Heróis, que em semicírculo faz aparecer as estátuas dos grandes monarcas húngaros e acima de uma coluna de 40 metros a figura do anjo Gabriel. Foi também construído o parlamento e eh, a Budapeste tinha uma rica vida cultural. Nesta vida cultural rica aparece a figura de Endre Ody, um dos nossos maiores poetas da época moderna. Podem ver também os olhos dele. Estes olhos são cativantes e têm e confessam, mostram uma chama interior. Eh, Ele foi um xamã porque, segundo diz a lenda, nasceu com 6 dedos. E dizem que este defeito humano de nascer com 6 dedos mostra que a pessoa nascida assim é uma pessoa seleta. Mas no momento do nascimento dele foi cortada este sexto dedo, assim não temos outro
outra data, outra segurança, só a confissão da mãe. Bom, aqui podem ver o liceu onde a jovem estudou, aqui podem ver Zilach, esta cidade da parte, quer dizer, da parte norte da Transilvânia, onde ele estudou. Aqui temos uma imagem da redação do jornal onde ele trabalhou. Ele foi sempre um poeta jornalista, ao contrário de Mihai Babis, do qual eu vou falar na aula próxima, mas com mais detalhes. Ele foi um poeta que não tinha uma formação clássica, mas uma formação clássica, senão a Bíblia Sagrada Escritura e a tradução protestante desta Sagrada Escritura, que foi uma leitura contínua dele, e a sua voz poética é assim eh, entre jornalística e bíblica, que dá um tono especial aos poetas dele. Ele chega, depois de visitar estas cidades do campo a Budapeste, no início do século XX, como verão, foi uma senhora a brülladeiro Leda, sendo mulher de um grande magnate húngaro, aliás, homossexual, que permitia à mulher ter uma relação amorosa com Odi. Ele chega a Budapeste e com a ajuda desta mulher, ele viaja a Paris em 1904 e lá vive com esta senhora Leda e tem contato com as mais modernas tendências poéticas, o simbolismo. O simbolismo de Adi Endre é um simbolismo especial. Como sabem, a poesia simbolista evocava terras longínquas, ambientes estranhos dos tempos idos, a de pensar em Sacanero no poeta português, mas o simbolismo de Adi se liga a certos símbolos bíblicos. Ele usa estes símbolos bíblicos e sempre escreve os substantivos com maiúscula. Desta forma, o simbolismo dele é diferente do simbolismo acostumado e conhecido destes países. Ele pertencia a uma revista fundada em 1908, depois de terem aparecido seus poemas novos, como aqui podem ver, estes são Uiversek. Uiversek queria dizer que poemas simbolistas antes, na poesia existia um certo ambiente pós-romântico que tinha as características do romantismo, sentimentos fortes, etc. Odi introduziu uma nova voz na poesia, falando sobre os problemas do país, falando sobre os amores, com voz mudada. Ele, assim, pertencia a esta revista Nyugat, Ocidente, que queria introduzir na Hungria a nova cultura ocidental. Esta foi uma revista que existia desde 1908 até a Segunda Grande Guerra. Eh, Os poemas de Andreotti são poemas onde ele exprime o seu patriotismo. Vou agora, no início, resumindo um pouco o que existia nele. Uma preocupação pelo atraso do país, uma preocupação do seu estado como poeta, uma preocupação pelo ambiente húngaro, eh, pela situação da Hungria entre Ocidente e Oriente, e
quando ele estava em Budapeste, sempre queria ir a Paris, e quando ele estava em Paris, sempre queria regressar a Budapeste. Neste poema, Eu Sou Filho de Gog e Magog, evoca as figuras bíblicas e lendo a primeira estrofe, Eu sou filho de Gog e Magog, contra portas e muros em vão bato, sem deixar de vos perguntar, pode-se chorar abaixo dos Cárpatos. Nesta frase já se pode chorar abaixo dos Cárpatos, já se exprime a sua preocupação pelo desenvolvimento, pela falta do desenvolvimento do país. E na última estrofe ele diz que, mas até lá, chorando entre penas, nada esperando em novas asas, voa o canto, e quando pusta ser, maldiz 100 vezes, e ainda vencedor é novo e húngaro. Pusta-ser foi o lugar do primeiro Parlamento húngaro, quer dizer, a primeira reunião nacional dos chefes das tribos húngaras depois da conquista do país, assim que ele evoca esta grande conferência, grande reunião nacional. Eh, o atraso do país aparece neste poema Poeta de Hortobágy. Este rapaz de olhos grandes é ele, por isso foi que chamei a atenção aos olhos dele. Era um rapaz de olhos grandes, sangue cumano. Cumano é um povo que nos primeiros séculos de existência da Hungria, entrou no território húngaro e formou parte da nação húngaro. E Andreotti diz que a sua família tem antecedentes cumanos. Bom, traga cumano, ferido de tristes carreiras era o seu desejo de eh, reconhecer o atraso do país. A manada guardava e corria através de célebre Hortobágy húngaro. Hortobágy, aquela várzea, aquele território árido que mencionei, falando sobre Csontváry Kostkamiai. Mas a última frase é muito interessante. Mas se olhava os companheiros sujos, tolos, calças largas e a manada, logo enterrava sua canção e praguejava ou assobiava, quer dizer, achava que aqui na Hungria era impossível qualquer desenvolvido. Estes poemas exprimem o seu desespero pelo atraso de seu país. Como também este poema na charneca húngara, que podem ler depois, quando receberem o material desta palestra. Bom, nos poemas, como disse, ele é simbolista e este sentimento de ser isolado, não pertencer à sua terra, escreve nos poemas novos já mencionados e nos poemas de Sangue e Ouro de 1907. Aliás, é uma anedota curiosa que ele foi um grande bebedor de vinho, alcoólatra mais ou menos, bebia 4 ou 5 litros de vinho, e dizem que quando estava na taberna perto da casa de ópera, ele, bastante bêbado, sentia que ele era o último húngaro totalmente isolado, sem compatriotas, sem uma pátria, etc. Eh, e apesar de ser uma alcoólatra, uma pessoa que bebia muito, trabalhava muito nos seus poemas, assim que todos os poemas dele são bem esmerados. Aqui, neste poema, Pedra Lançada no Ar,
fala sobre este sentimento de não pertencer a Budapeste, a este ambiente de Budapeste, nem poder chegar até Paris e conviver com o país, porque ele, como diz no poema, como uma pedra lançada até Paris, sempre regressa à terra, à sua pátria. Eh, ele, além destes poemas sobre o atraso do país, tinha poemas proletários que agora não vamos ver, porque também os movimentos socialistas deixaram uma marca nele, mas são muito importantes os seus poemas amorosos. Tinha duas amantes, tinha muitas amantes, por assim dizer, mas tinha duas amores, ou dois amores grandes, a Brül Adél, a senhora daquele magnate, daquele mecenas húngaro, com quem ela tinha uma relação de quase 9 anos e que pagou as suas viagens a Paris e depois tinha relação com Bonza Berta-Czynska entre 1914 e 1919. Foi a Czynska ou a Bonza Berta foi uma jovem que tinha muita estima pela poesia e assim jovem resolveu viver os 5 anos com Adi, que era já bastante ou muito doente, porque ele foi contagiado de sífilis e a sífilis naqueles anos de privações da Primeira Grande Guerra minou sua saúde. Aqui um dos poemas de amor mais belos de André Odi, guardo teu olhar, com as mãos envelhecidas, tuas mãos eu vou tomar, nos olhos envelhecidos eu guardo teu olhar. E não sei porquê, até quando contigo ainda vou ficar, mas eu tomo tuas mãos e guardo teu olhar. Todos estes poemas, como podem ver, foram traduzidos pelo poeta português Ernesto Rodrigues. Bom, ele se sentia isolado, como se pode ver neste poema, esperar ao bater da meia-noite um ataúde que a mim se afoite. Por quem se enterra não perguntar da sineta no funeral. Podem ler e reflexionar depois de ser lido este poema. Agora vamos ver uma parte da gramática. Esta parte da gramática é sobre a conjugação dos verbos. Tem que saber que há no presente duas conjugações. Um é virado para o objeto indefinido e outro para o objeto definido. Isto, para ilustrar, temos, digamos, uma conjugação diferente para exprimir que tenho um ato de escrever e o outro é quando este escrever dá um resultado, escrevo o, escrevo a, escrevo uma carta, etc. Estas duas conjugações é bastante difícil aprender, mas o sistema gramatical húngaro é bastante simples. Bom, em português tem muitos pretéritos, etc., conjugações. O húngaro só tem o imperativo, o indicativo e tem só uma conjugação para o presente, uma conjugação para o passado e uma conjugação para o futuro com verbo auxiliar. E, não, e em húngaro, muitas vezes o presente exprime o futuro também em certas situações. Assim que podem ver, o- os, os
terminações em singular e em plural, isto só para aqueles que queiram conhecer alguma coisa da Hungria. Infelizmente, este ensino à distância não faz possível dar cursos de língua, sim só dou algumas noções gerais sobre a gramática húngara. Bom, com isso cheguei ao fim desta palestra, agradeço a vossa atenção e até a próxima semana. Eu enviei uma gravação anterior, porque em 21, parece-me, já fizemos uma série de palestras ou conferências com a ajuda do senhor cônsul honorário Marco Aurélio Chetino de Lima. Podem, com a ajuda do consulado, conhecer também a gravação daquela palestra. Agradeço a vossa atenção e até a próxima semana, quando vamos falar sobre os primeiros anos do novo século, século XX. Senhor professor, muito obrigado. Mais uma aula magistral. Agradeço a Vossa Excelência em nome de todos e convido a todos, então, para a próxima sexta-feira, no mesmo horário, utilizando o mesmo link de hoje. Muito obrigado novamente, senhor professor. Agradeço imensamente a Vossa Excelência. Muito obrigado e Obrigado e até até a sexta-feira. próxima semana. Com licença. Com licença.